para mim, a concepção da agroecologia não é só olhar e ver a mata de pé, né, a água sem poluição, o ar sem poluição. É também isso, né? Mas é toda uma relação que a gente tem que construir com a natureza, né? Entre os homens e as mulheres e destes com a natureza, né? A gente mistura plantas frutíferas com hortaliças, né? Mistura o café, os pés de café no meio das laranjas, no meio das bananeiras. Cerca o cercado. Dentro do cercado tem laranja, tem goiaba e as galinhas estão andando lá debaixo. Então, assim, eu acho uma mistura boa. E eu vejo isso como agroecologia. Que às vezes até para a gente definir o que é agroecologia. Eu acho que é mais fácil a gente definir agroecologia vivendo do que às vezes descrever com palavras bonitas, talvez, né? Desde quando a gente pegou essa área aqui, desde 98, a gente nunca queimou, nunca jogou veneno, nunca jogou adubo químico. E a gente sabe que a forma melhor de trabalhar é com o sistema agroecológico. Eu acho que a agroecologia para mim virou isso, virou você pensar o futuro sem aquecimento global, um futuro pensando em tudo que você possa imaginar que é a natureza. A terra, a natureza e as mulheres, a gente se identifica, né? Porque a gente produz a vida, né? E a natureza, a terra, enfim, toda a diversidade também produz a vida, né? Então a gente tem uma identidade muito próxima, muito comum, assim. Nós tinha muito sapo na horta, um exemplo só que eu estou dando. Tinha muito sapo na horta, as mulheres tudo começavam, vamos tirar os sapos para fora. Começou a dar o desequilíbrio porque os grilos começaram a comer todas as folhas da beterraba. Quer dizer, a gente tirou um predador natural. E a agroecologia, ela lhe proporciona esse olhar, esse cuidado com a falta que você está fazendo, desequilibrando. E aí, se você conseguir dar esse olhar na sua terra, ver o que está desequilibrado, perceber a necessidade, você consegue ter um retorno. E aí eu acho que é nesse convencimento que hoje a gente está aqui nesse assentamento, a gente consegue com que as pessoas não utilizem veneno. Nós estamos num bioma caatinga. Nós estamos, né, localizados aqui, né, no Rio Grande do Norte, em Mossoró, num assentamento que é numa área rural. Quando o assentamento começou, a gente tinha as assembleias, né, que foi as primeiras reuniões para discutir, né, o assentamento, como ia ser a proposta. Né? As mulheres mal participavam das assembleias, porque quem ia eram os maridos, eram os homens, que a gente chama titular da terra, né? Que era o dono dos lotes. A gente foi capacitada por uma entidade que só trabalhava por mulheres, né? Eu acho que esse encontro ele surgiu nessa época, né, em 85, que foi quando a gente criou o grupo de mulheres decididas a vencer aqui no assentamento, que a gente começou a entender os nossos direitos e os nossos deveres. Quando o grupo Decididas a Vencer, né, a gente optou a trabalhar com abelha, foi justamente por a gente trabalhar numa atividade que necessitava de muita água, que era hortaliça, e que a gente precisava de coisas que focassem o semiárido, para que quando a hortaliça tivesse dificuldade com água, a gente tenha um econômico que sustentasse. Eu posso dizer que minhas abelhas, as abelhas que vai 500 metros de voo, ela não vai encontrar veneno aqui nessa propriedade de Mulunguzinho. Porque eu sei que os agricultores e que as pessoas não botam veneno nas produções daqui. Eu consigo hoje dizer isso.
E aí nós temos tanto a polpa como o doce e o mel que a gente vendemos tanto na Rede Chique Chique, através da Rede Chique Chique, a consumidor mesmo direto, como vendemos também alguns restaurantes que a gente tem relação, como também para a política pública, seja PAA, PENAI. E aí hoje nosso pilar sustentador dessa rede é a agroecologia, economia solidária e feminismo. A rede ela bebe muito dos frutos dos grupos de mulheres organizados, por isso que a questão do feminismo ela é permanente dentro da Rede Chique Chique. E nós, do Movimento de Mulheres, a nossa organização trabalha para que a mulher vá para o mundo público, né? E que isso foi algo que foi tirado de nós há muito tempo, é histórico isso, né? Então, nós queremos dividir o mundo privado com os maridos, com os filhos, porque a casa, os filhos, enfim, tudo que se faz é responsabilidade de todos a família, não só das mulheres, né? Principalmente os filhos, né? A educação dos filhos. Aqui, então, é o município de Ibiaçá e a comunidade aqui é São Francisco. E esse município de Ibiaçá, ele se localiza na região norte do Rio Grande do Sul. Como aqui as terras são planas, né? O agronegócio tomou conta. Os grandes se adonaram das terras. Na verdade, tem muito poucos pequenos produtores aqui. Então, nós estamos aqui prensados com o agronegócio ao nosso redor aqui. Mas a gente está resistindo, assim, que não é uma propriedade grande, né? É pequena, mas a gente já foi assediado, assim, para vender essa terra, né? A gente planta o milho, planta feijão, e aí a gente produz leite, né? Também tem a produção de leite. E o leite, ele garante, assim, garante muito essa questão financeira da gente. O leite produzido aqui é ecológico. A gente trata elas com um remédio homeopático também, que é tudo natural. E aí a gente tem a horta, né? Todas as verduras, os legumes que a gente utiliza para o consumo, é tudo plantado aqui. E, inclusive, algumas coisas até a gente vende para a vizinhança. Já tem um pequeno ensaio assim, de venda também dessas coisas. A gente veio há muito tempo, né? Veio dentro das lutas do movimento, organizando grupos de base. E não só pensando nos direitos, né? Mas também num jeito de agregar valor de as mulheres terem renda. A gente faz cuca, faz pizza, massa, bolacha, torteia, neoline, o que nós pedimos. E desde o começo a gente começou com os pés bem no chão, assim. Não fazemos dívida que nós não podemos pagar, nem que sobre pouco, mas é aquele pouco. Na verdade, esse pão, ele é parte dessa comercialização que a gente está construindo dentro do programa camponês, numa organização que a gente está fazendo e que a gente é pelo PENAI, que é o Programa de Merenda Escolar. Então esse pão vai chegar junto com outras coisas e amanhã as crianças vão comer esse pão no lanche, né? E a cooperativa está tendo um papel muito importante para nós, porque abriu a porta, né, para a gente poder dar os primeiros passos nessa questão da comercialização. A cooperativa tem as suas demandas, né, os pedidos que vêm das escolas, porque isso tem toda uma questão legal nessa lei da merenda escolar, de que tem que ser grupos formais, no caso associações, cooperativas. Então, que pode fazer essa entrega, né, da merenda. Morar aqui na roça, né, que a gente fala é roça mesmo, né, é muito bom, porque a gente tem essa liberdade mesmo de trabalhar, né, igual muita gente às vezes prefere trabalhar na cidade, trabalhar fechado. Só que todo dia tem que estar lá, como diz, bater cartão mesmo. Aqui a gente consegue administrar o nosso tempo, com o tempo também da natureza, com o tempo de Deus. Se hoje está muito quente, não dá para eu mexer na horta, eu deixo de mexer na horta hoje. Vou mexer com o serviço dentro de casa, por exemplo, e amanhã eu mexo na horta. Se não dá para eu plantar
uma alface hoje, que está muito quente, eu espero chover, de repente, espero o tempo mudar, e eu consigo fazer isso. E se eu estiver trabalhando lá, né, numa empresa, tem um patrão, e eu não posso botar chuva, sol, eu tenho que ir. Às vezes tem dificuldade para chegar até o trabalho, tem que ir de qualquer maneira. E aqui não, é muito tranquilo, sem contar que lá, os outros trabalhos dá um certo estresse, e aqui é pelo contrário, acho que a gente consegue uma terapia. Meu sogro já morava aqui, né, com meu marido. Aí o que a gente fez foi construir uma outra casa para a gente cuidar da nossa família. Aí mora aqui o meu sogro lá, mora a gente nessa casa e o meu cunhado mora na outra casa. Então nós somos 3 famílias aqui nesse meio aqui, que trabalham nessa propriedade. Eu comecei participando das atividades da igreja, as coisas que a igreja proporcionava lá, cursos, essas coisas. Aí, a partir da igreja, eu fiquei conhecendo o sindicato de trabalhadores rurais. Aí veio um padre que era assim, mais dinâmico, digamos assim, para a paróquia, né? No caso, a caiaca, que é a minha naturalidade de acaiaca. Esse padre começou a chamar o pessoal, né? Para formar mais liderança, participar de cursos, falar sobre política. Ele trabalhava muito nessa questão voltada para a realidade. Já conhecia o Cirlei, que hoje é meu marido. Já conhecia ele desde a igreja. Tanto eu era uma liderança, quanto ele também era uma liderança. Antes do almoço, né, tem que orientar as crianças na tarefa de escola. E depois vem a correria do almoço, porque até 10h30, assim, o almoço tem que estar pronto, eles têm que estar almoçando. A gente tem que trocar de roupa e sair assim bem rápido. Pode deixar aberta, tá, amigo? Tá cheio hoje. Geralmente a gente gosta do trabalho de casa, mas ninguém gosta de ficar só dentro de casa. Às vezes a gente gosta mais do trabalho da natureza mesmo, de ir pra fora de casa mesmo, de ter esse contato lá. É independência, né? E o trabalho na roça traz essa independência pra gente. Discutimos muito essa questão de mulher, né, e a agroecologia, gênero, divisão de tarefas, a questão da renda. A renda é uma questão que ficou muito forte nas discussões. Eu estou comentando aqui dos desafios, mas acho que isso tem que ir para o grupo também. Né? Eu acho que quando vai para o grupo, isso fortalece e a gente começa a demandar para, né, o município, para o estado e para nível nacional. Temos muitas companheiras que elas têm força, têm vontade, mas se enfrenta com as barreiras muito recentes no dia a dia, que é o número de filhos principalmente, analfabetismo, que é muito, o índice é muito alto, principalmente as mulheres agricultoras familiares, pouquíssima sabe ler e escrever, mas preocupação muito grande é na hora da tomada de decisão, dela estar dizendo assim que eu vou fazer isso, ou nós vamos fazer isso, e aí tem um superior que diz, isso você não faz. Que o superior, entendido por muitas, é o marido. Eu morava na terra dos meus avós, que era uma terra, hoje é uma terra quilombola, mas que essa terra foi passando de geração, da minha bisa para meu avô e do meu avô para minha mãe. E aí a família morava toda ali naquela terra. Era uma terra de 10 hectares. E quando começou a luta sindical, que a gente começou a entender que precisava assim, de ocupar essas terras que estavam na mão de uma só pessoa, aí as próprias pessoas que viviam aí na luta sindical entendiam que eu tinha sim que sair daquela terra
porque era uma terra que não estava mais, não era mais produtiva e poder estar na área de reforma agrária, que eu também ia ter como contribuir com os demais assentados. Em 98, eu vim para aqui com essa missão de estar trabalhando no sistema agroecológico, juntamente com as famílias daqui, e estar também dando minha parte de contribuição com essa questão da luta pela posse da terra. Aqui nós estamos numa área, num lote individual da família. Então, foi pego esse lote aqui em 99. E aqui essa parte, nós estamos aqui numa parte que a gente trabalha, que a gente chama de sistema agroecológico. Quando a gente começou a trabalhar a família nessa atividade, muita gente dizia até que a gente era louco e ia morrer de fome. Mas, honestamente, eu posso dizer com toda a segurança, a gente tira a grande parte da nossa renda exatamente dessas partes das áreas que é diversificada, que é o manejo, que é a feira, porque a gente consegue tirar o salário mínimo por mês da feira. Estou cortando a palha da bananeira, aí tirando a medida, que é para poder fazer a pamonha. E o beiju de folha, que é a preparação dos produtos da mandioca para comercialização na feira livre de Camamu. Mas você sabe que hoje quem se identifica mais com a agroecologia são as mulheres. Por mais que isso nas pesquisas não saia. Por quê? Porque é ao redor de casa. Porque o que é que a agroecologia faz? Faz com que as pessoas também não enxerguem. Porque ela que traz a fruta, ela que traz a verdura, ela que traz algum dinheiro extra, né? Que faz toda essa história do rodízio, né? Da história da diversidade. Por isso que ela encanta primeiro as mulheres. Então, aqui é minha horta. Nós vamos começar a ver o que eu ganho deixando de gastar. Se eu fosse buscar isso lá no mercado lá fora, eu ia estar gastando e não ia estar trazendo um produto de qualidade. Eu não estava sabendo exatamente a origem daquele produto. E aqui eu sei a origem do meu produto, o que eu ponho nesse produto e o que a gente está comendo. Então, aqui é couve chinesa, né? Tem umas que está mais lento, né? Começando agora. Essas aqui já estão no estágio que está saindo para comércio, tanto para consumo, tanto para comércio. Essas couves chinesas, elas estão indo para alimentação escolar. Que essa couve que já está no estágio final dela, a gente trata das galinhas, elas botam uns ovinhos caipira da hora, né? E a gente acredita que tem que ter diversidade dentro da propriedade, né? Dentro da propriedade e dentro da vida da gente. Nosso supermercado, na verdade, é ao redor da casa, assim, né? É chegar, colher E a gente surpreende com o tamanho da economia que a gente faz e com o tamanho do que a gente arrecada aqui, né? Num quintal, numa horta. Ninguém percebeu o que a gente trazia para dentro de casa também.
nós percebíamos a diferença de eu ter um mamão para dar meu filho, de eu ter uma diversidade de hortaliça na minha mesa, de eu poder ganhar algo que eu comprava um chinelo para um filho, que eu comprava um caderno para um filho. Mas na visão das pessoas, aquelas mulheres passam o dia morrendo de trabalhar e não ganham nada. Aqui, ó. Aqui é a mandiva. É a semente para se produzir a mandioca. Aqui na hora de levar para o solo, vai cortar em pedaço de uns 20 centímetros. E aí vai fazer o berço no solo para poder plantar ela. Aí vai deixar uns 2 centímetros fora da terra. E aí, nesses últimos tempos, a gente começou a desenvolver um projeto de recuperação e multiplicação das sementes crioulas. A gente já vinha nessas práticas de guardar nossas próprias sementes, né, de ter nossas sementes, né, guardadas, seja em lata, seja em garrafa, né, da gente reaproveitar essas sementes. Porque a gente tem a própria semente, a gente mesmo seleciona a nossa semente. Então não tem essa dependência de mercado, de ficar comprando a semente. Então assim, tem dado certo, então a gente tem continuado com ele e tem conseguido multiplicar, que também para nós é importante. Sem contar, para a gente não perder aí esse contato com a semente aí, porque senão a gente vai perdendo também, né? Aí vai chegar um ponto que a gente não vai ter a semente nossa, né? A nossa semente. Essa área aqui, a gente é uma área específica para as mulheres do assentamento Dandara dos Palmares. É uma área de 4 hectares de terra. E para conseguir isso aqui foi um desafio. No início foi 20 mulheres, que seria 20 famílias. No intuito de a gente estar trabalhando a questão da segurança alimentar, da desnutrição, que era um índice de nutrição muito grande, 70 famílias, mas que a gente tinha muitas crianças com baixo peso. E para fazer o plantio, a gente precisa estar fazendo essa planta, ter esse carinho, igualmente a gente cuida de qualquer uma outra ser vivo. Quando a gente chama de cova, então se a gente desse um nome muito assim pesado, então a gente chama de berço porque a gente estamos colocando uma planta, né? Quando a gente começou, as mulheres tinham mais uma situação. No dia que ela vinha para a roça, o marido dizia assim, ela tem que ficar em casa, ou você leva os meninos, porque no início ela tinha que trazer os meninos para a roça. Então hoje mudou, porque hoje ela consegue ter um ver diferente, ela consegue ir para a feira vender sua produção, consegue botar seu dinheiro no bolso e ela mesma administrar o dinheiro que ela conseguiu e ela está com sua autonomia dentro da família, principalmente para estar discutindo com o esposo em casa e com os filhos, porque para a gente fazer um trabalho desse, a gente também faz esse momento de conscientização, a gente tem que estar discutindo com os filhos, com o marido, para depois a gente estar conversando com a comunidade de que forma que a gente estamos trabalhando. Porque nessas minhas andanças, nem sempre a gente consegue o apoio dos filhos, né? E as minhas filhas, elas não me apoiam muito na minha luta, não. Só que elas também são independentes. E aí, às vezes, eu digo para elas, esses dias ainda eu disse para uma delas, tu só é assim porque eu não fiquei em casa fazendo tudo para você, né? Então, aí, de vez em quando, ela vem com a reclamação de que eu saía, que ela ficava em casa. Por exemplo, a minha filha mais velha, ela menstruou, eu não estava em casa. Então, isso para ela marcou, dói para ela isso. Mas não foi uma novidade para ela. Ela sabia, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Eu acho que esse conflito do ser mãe, ele está em todos, quem seja feminista ou quem não seja, o que você tem que deixar seu filho para poder trabalhar fora, por necessidade, não por militância. E na militância a gente sente a mesma coisa. E daí é muito mais fácil para as mulheres irem lá num encontro que vai aprender a cozinhar, a fazer um artesanato ou qualquer coisa.
elas vão ter apoio dos maridos para isso, né? E elas vão lá, elas voltam com a mesma cabeça, com as mesmas ideias, né? Não muda a consciência. E o movimento de mulheres tem esse outro lado, que quem vai no movimento de mulheres volta diferente, volta pensando diferente. Então é difícil para ir, aí a família não deixa ir, o marido não deixa, a sogra não deixa, sabe? Porque aí é a vida do meu filho que vai complicar, né? Acredito no movimento que ele não só discute a questão das mulheres, mas ele discute a economia solidária, ele discute a agroecologia, ele discute a questão social, não só o direito à saúde de mulher. Eu acho que a gente está dentro do movimento, a Marcha Mundial de Mulheres, que discute desde a relação do espaço local até o global, de como a política, né, ela faz diferença na vida da gente. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais no planejamento da produção. Tanto nós como agricultores, de nos organizar melhor. A escola também já tem escola que já está mandando com uma certa antecedência. Acho que tem escola que já conseguiu colocar, tipo, digamos, um cronograma para o ano inteiro. Aí isso facilita. Eu já tenho uma água, que é a cisterna que é para consumo, e agora eu recebi as 2 águas que é para produção, que é para eu vou irrigar assim comigo com aspersor, com gotejamento, para produção aqui nesse quintal, para ter uma diversidade, né? Eu quero ter hortaliça, eu quero ter fruta, e eu quero fazer com isso aqui que essa diversidade aconteça aqui nesse quintal. É meu sonho, né, que aqui esteja diversidade de plantas, diversidade de frutas, para a gente consumir e também um excedente vender. Aqui é a construção da agroindústria Delícias Camponesas. Esse é o nome da nossa agroindústria. Os idealizadores e idealizadoras dessa ideia foram as mulheres, nós mulheres. No caso, é um grupo do movimento de mulheres camponesas. A gente acredita que a autonomia das mulheres, elas vão construir também a partir disso, a partir delas terem uma renda dentro da família, uma renda que seja só delas, né? Que elas administrem isso, desde a produção e até, né, a venda, a comercialização. Os outros assentados daqui que vivem aqui, eu vejo assim que eles têm uma dificuldade muito grande por eles não diversificar a sua área. Quando a gente trabalha em uma área que a gente não tem essa diversificação, então chega um momento que ele vai ter que trabalhar fora para poder se manter. Discutir agroecologia vem ao encontro disso tudo, sabe? Da gente refletir e pensar, né, o que a gente pode fazer para que mudem essas relações. Que é uma mudança cultural que tem que acontecer. Porque a cultura é algo que se constrói, né? E foi construída toda uma cultura de exploração. De explorar as mulheres, né? E de explorar a terra, explorar a natureza. Tirar tudo, né? Sugar tudo. Tudo tem que virar lucro. E as mulheres da mesma forma, porque a gente deu sustentação para esse modelo capitalista, machista que está aí, né? A gente deu sustentação. A gente produziu os filhos para trabalhar, para ser mão de obra barata, né? A gente educou os filhos para isso. Eles nos educaram para que a gente educasse os filhos para obedecer, né? E aceitar toda a dominação. Então, nós acreditamos que só nós podemos mudar isso. Nós temos que mudar dentro de nós essa concepção de obediência que está cravada dentro de nós, que foi construída dentro de nós. Então nós temos que desconstruir toda essa cultura. E isso às vezes poderá ir gerações, né?